והרינו והרינו בבניונו. A gente tem aqui as 7 letras duplas, não é? Que são as 7 letras que recebem um pontinho dentro, chamado de Begad Kefat, que são as letras que são o Beit, o Gimel, o Dalet, o Kaf, o Reish, o Pei e o Tav, que, na verdade, essas letras criaram os planetas. Por isso que a gente viu na aula anterior, sobre Bereshit, sobre os 70 anjos das nações que foram criados por Hashem. Esses 70 anjos são os anjos que participam efetivamente sobre essa nação, que foi construída através desse Masal, por isso que cada nação ela vai ter o seu nível de entendimento. Por isso que as pessoas, que é falado na Torá, que as pessoas que são das nações, elas não precisam, de forma alguma, né, seguir as 613 leis. Ela precisa seguir as 7 leis Bnei Noa, que é tida como lei Bnei Noa, né? Não ser idólatra, não maltratar os animais, montar tribunais para julgamentos de justiça, enfim, essas 7 leis descritas na Torá. Então, tem muita gente que não quer fazer isso, ela quer ser judia, quer guardar Shabat, quer comer kasherut, o que não é apropriado para ela, ela não tem ainda esse nível, né? E não é mais preciso fazer isso, porque agora nós temos o Zohar, que vai trazer essas explicações todas para a gente. Então, cada uma delas, o que estava sendo explicado é que se a letra ela está sem um pontinho dentro, isso significa que o planeta, então, está influenciando sozinho a pessoa. Quando o pontinho está dentro da letra, quer dizer que a gente conseguiu, através dessas leis, através de uma lei de amor, a gente conseguiu adequar esse planeta a parte da divindade, ele foi unificado, quer dizer que o planeta não tem mais como mandar um masal para nossas vidas. E aí acaba que a gente, então, fica protegido sobre isso. Exatamente, não é como foi descrito anteriormente. Aqui a gente tem algumas fotos dos planetas, né? Netuno, Urano, Saturno, Júpiter, que é o maior de todos, né? Que cabe todos os planetas dentro dele. Aqui a gente tem todo o sistema da Terra em órbita, né? Fazendo a sua órbita, as estações, não é? Criando as estações. Em cima ali nós temos os planetas em relação ao Sol. Deixa eu tentar aumentar aqui para que vocês possam ver. Veja, a gente tem aqui Mercúrio, né? Vênus, a Terra, é o terceiro planeta, né? Marte, Júpiter, Saturno. Aqui a gente tem Urano, não é? Que já começa a se afastar daquelas 7 sefirotes, Urano, e aí vão ter outros planetas mais distantes do Sol. Não é? Aqui está falando que Urano está a 28 milhões de anos do Sol, mas eu tenho informações que é 27. É 27. Essa é uma revista especializada nisso. Eu não sei de quando essa revista eu tenho tem que ver essas informações. Aqui a rotação da Terra, olha, no verão, não é? Quando está no verão, no norte, né? Primavera no norte, inverno no norte e outono no norte. Essa é a rotação. Aqui ela está mais... aqui, olha, ela parece estar rodando, ela vai rodar mais perto, né? O Sol ali vai fazer uma rotação, ela gira no próprio eixo, e assim ela vai gerando a cada mês do ano. Como o nome divino tem 4 letras, essas 4 letras vão gerar 4 estações. A gente tem a condição aqui de Marte, Vênus, Mercúrio e a Terra, que está situada entre esses planetas, né?
Muito bem. A ideia aqui era construir a questão das 7 vacas magras e 7 vacas gordas. Acabamos e vamos acabar aqui de, então, como a gente estava falando sobre o Terrilim 103:20, a gente vai seguir em frente agora com a nossa ideia sobre a questão, então, do que a Torá está dizendo. Então, a gente viu todo esse aspecto, né? E aí disse que bendizei a minha alma, né? Ou seja, se é o Eterno que bendiz tudo, se é através da Torá que a gente estuda e é através da misericórdia divina que a gente busca esse sistema, quando o Eterno ele une a divindade dele, né? Não é que ele una, mas quando há uma percepção da minha alma em relação a isso, isso também vai funcionar dentro de mim. Então, esse sistema ele vai começar a mudar o masal em relação à minha vida. O grande problema aqui é que eu posso ter tido uma vida muito estranha antes da Torá e posso também ter tido uma outra vida que eu tinha criado muitos problemas naquela outra vida. E aí, nessa vida agora, eu venho com sérios problemas para consertar. A grande problemática aí é que vão se levantar várias argumentações, né? Alguns rabinos vão falar que já não tem mais reencarnação, outros vão falar... Enfim, o leque é imenso. Mas a probabilidade também é entender quem reencarna e quem nem reencarna, né? Quem nem reencarna, porque aqueles que não se agregam aos mundos espirituais, aqueles como Samuel, que era, na verdade, Cora, lá no passado, ele se agregou, não é? Ele se agregou a Sheriná, e aí mesmo aquela história que parece ali ser muito terrível, etc., ela tem um aspecto muito bonito. Por quê? Porque o próprio Moshe vai falar de Cora no Terrilim 90, onde vai ter umas letras que ali vão estar ancoradas, onde ele fala que Cora era uma palmeira, né? Era um tzadik, e que por uma percepção dele querer adiantar e trazer a vinda do Mashiach, mexendo na árvore sefirótica, ele acabou sendo enterrado na sua própria vontade de receber, né, nesse aspecto. Ele vai reencarnar, então, como Samuel. Então, lá, Hannah, vocês podem ver a reencarnação de Cora, tem no nosso canal, eu acho que de Cora, de Caim, não é? Em Cora, e depois vai seguir a explicação final. Assim como Aharon teve que reencarnar também, todos eles tiveram que fazer esse processo, mas a reencarnação ali era possível justamente pela questão da retificação da alma. Quantas outras pessoas que nem alma têm, porque elas vivem só a nível de nefesh, é lógico que a vida é dada, parece que ela é replicada, mas não há reencarnação, porque a alma ela simplesmente não se ligou aos mundos espirituais. E aí tem um problemão, né? Tem um problemão. A gente pode analisar isso de vários aspectos. Essas almas se replicam aqui, ou seja, passam uma consciência para outra, e aí vão vivendo problemas após problemas, situações após situações, e se mantêm longe da Torá, num período de 16.000 anos, enquanto aqueles que são os tzadikim conseguiram dar esse salto para os mundos espirituais, eles então agora têm a responsabilidade de, com a Torá, através do Zohar, trazer uma perspectiva. Como eu disse para vocês, muitas pessoas querem ser judeus. A Torá ela não exige isso de nenhuma pessoa que nasceu fora de Israel, até porque as pessoas não têm nível de alma daqueles judeus que já nasceram ali, mesmo dentro das leis da Torá interna, externa, né? Aquela Torá de seguir aquelas leis. Eles nasceram lendo hebraico, estudando hebraico, já percebendo e sabendo todas essas situações, pelo menos dentro de da maioria, a maioria de nós vieram da idolatria, né? Abraham sai da idolatria, mas ele tem um longo caminho a percorrer para que ele possa acertar essas questões dentro de si, porque a idolatria em si ela deixa rastros. É mentira quem falar que a idolatria ela não deixa
rastros, não deixa uma coisa replicante dentro da pessoa, né? Sempre ainda que seja um ponto de interrogação muito ínfimo, muito interno, o ponto de interrogação sempre vai gerar uma guerra dentro da pessoa para que ela saia daquele sistema espiritual. Isso em qualquer religião, que a pessoa ela se agregue, ela se adequa, ela nasceu falando de Buda, ela nasceu falando de Maomé, ela nasceu falando de Krishna, ela nasceu falando do JC. Então, quer dizer, isso é uma parte integrante ali da configuração da pessoa. Agora ela tem que, através dessas 7 leis Bnei Noah, avançar e pedir ao Eterno para que ele faça o trabalho, porque ela mesma não tem a possibilidade de fazer. E aí o que vai acontecer? O Eterno ele vai mudar esse masal aqui, dependendo da sinceridade da pessoa e de como ela vai combater esses 70 anjos que nós chamamos os anjos da nação. A responsabilidade em si sobre as almas e o povo de Israel está em Biná, porque é de lá que vem as almas para retificar o mundo, ou seja, essas almas elas vêm para retificar o mundo para que elas possam se apegar com outras almas. E aí existe uma história interessante que quando os sábios eles vier voltar, eles vão ter que pegar a alma das outras pessoas, vão se agregar a eles. Então, as pessoas que não fizerem a correção, elas acabam, então, fazendo parte do outro. Mas não uma parte absoluta, mas uma parte só. O sábio, ele comanda tudo, mas a pessoa se agregou ali à alma dele e pôde, então, ter essa limpeza através dessa questão. É algo quase incompreensível, mas é algo que a Torá fala muito, porque a Torá ela fala sobre as almas se chegarem, as almas estarem perto uma das outras. Agora diz-se que não tem mais reencarnação, então como que as almas que estão aqui vão fazer tikkun? Como que elas vão ter uma tela para elas poderem agir de uma forma que ela beneficie os outros, que ela possa amar os outros? Como que ela faz esse trabalho? Se tem almas aí que estão até há 2000 anos já sem entrar na roda do tikkun. Estão aqui por aqui, só andando, só fazendo um monte de bagunça por aí, como a gente pode ver, né? Entrando nas pessoas, pedindo para bebida, fumar. Elas entram nesses centros aí espíritas, enganam as pessoas, né? Porque eles não têm um manual. Quando tem um manual, eles tiram algumas coisas, como o Espiritismo faz, não, isso aqui isso aqui não é. O Evangelho segundo o Espiritismo, aí o Evangelho segundo o Catolicismo, e aí vai essa bagunça aí dentro da mente das pessoas. Então, quando a gente vai para a Torá, a gente começa a mudar essa realidade. Só que isso não é de um dia para a noite. Você não vai começar hoje seguir um sistema de Kabbalah, Zohar, e amanhã você já... Aí também eu falo assim, mas eu falo que não depende também da pessoa. Vai que a pessoa ela tem um sistema elevadíssimo, nasceu entre as nações, como o profeta Obadias, que era da tribo de Edom, ou como Rabi Akiva, apesar que o pai dele é que se converte ao judaísmo, mas, enfim, era uma alma que trouxe ensinamentos fora do comum. Existem muitos conversos aí que ensinaram muita coisa de Torá. Então, veja, é uma vida de dedicação, é uma vida que tem que ter uma permissão divina para ela acontecer. Ela também ela tem que ser uma vida separada, uma vida santa, não santa no sentido da religiosidade, se você não se sente adequado. Lógico, se você quiser ser religioso, não tem problema nenhum. Mas ser santo na questão de não receber para si mesmo, ou seja, se colocar em prol do amor, se forçar a amar, não é? Se forçar a dividir, se forçar a se importar. Não aquela doação que nós vemos por aí, que as pessoas, né, muitas vezes eu até fiz isso também, você enche
um carro de quentinha, vai distribuir, é algo muito bonito, mas isso ainda está ligado ao ego. Não é? O que nós temos que distribuir é a cabala, porque é só a cabala que vai mudar as questões. Se a gente distribuir alimento, talvez a gente até chegue à conclusão de que a gente está mantendo aquelas pessoas ali na rua, ao invés de levá-las para um local, para um tratamento, para serem profissionalizadas ou para tratarem das suas mazelas, das suas questões com drogas, porque a maioria deles estão envolvidos com isso. Então, é muita vontade de receber para si mesmo, né? Porque a droga ela controla totalmente o emocional da pessoa, é um desejo que ultrapassa todos os limites, né? A gente vê o que acontece com as pessoas, enfim. Então, veja isso. A gente volta aqui para a nossa leitura, a gente acabou essa explicação, não é? E aí continua assim. Aqui, antes da vinda de Israel, os anjos celestiais costumavam servir realizando cerimônias. Quando Israel, no Monte Sinai, disse, faremos, né, e ouviremos. A ação, ela está antes de ouvir. Então, faremos e ouviremos. A percepção foi tirada dos anjos auxiliares e confinada apenas ao país de Israel. Daí, quando é dito, primeiro, poderoso em força que cumpre as palavras, então, aqui eu não consultei, não vou falar a palavra, felizes os filhos de Israel que formaram a realização deles e a realizaram por si mesmos. O menino lhe disse, fique atento e tenha sua arma pronta. A gente começou essa discussão durante a semana, na leitura durante a madrugada. Menino, quem é menino? Meninos são aqueles que colocam os estudos de Israel, são aqueles que se propõem a trazer esses ensinamentos e segui-los, né? Se tornar um ponto de luz nesse mundo. Ele recebeu essa honra e não outra, respondeu, encontrei este e nenhum outro. O menino lhe disse, sua espada não é lucrativa, ou você não a manuseia adequadamente. Deixa a espada para Lino, quem sabe para quem sabe usar. Né? Deixa a espada para quem sabe usar. O mais alto termo de louvor que foi confiado aos anjos auxiliares, não para eles, mas apenas um conjunto com Israel. É santo. Mas a bênção é confiada a eles quando estão sozinhos. Assim como Israel não tão santo, não são tão santos, porque eles dizem santificação apenas em um conjunto com Israel. Israel santifica abaixo e eles não podem santificar acima. Daí a grande honra de Israel é que os israelitas dizem a santificação abaixo de si. O Rabi Eliezer disse, isso é realmente assim? E tudo isso foi estabelecido, né? Sendo também explicado que 3 santificações foram confiadas a Israel. Abaixo, desde o versículo, e vós vos santificareis e sereis santos, porque o Senhor, eu sou santo. E disse o menino, completamente assim, mas você não se lembrou da sua lança. O que era a lança? A gente viu os 248 mandamentos positivos. Até que a tirei de seu ombro e a coloquei na mão. Agora, lembre-se que a lança está em sua mão. Volte para onde você estava. A ideia aqui, deixa eu abrir um outro slide aqui, é o que nós falávamos de manhã sobre a questão, deixa eu só ver aqui, não, acho que sobre a questão de que essa lança, essa espada, não é aquela que nós desenhamos no nosso mundo, que só vem para destruir vidas, só vem para matar. Quando nós lemos o Taná e prestamos muito atenção, nós vemos até algum profeta falar assim, olha, vocês falam menção de armas de guerra, carros de guerra, mas eu farei menção do nome do Senhor, meu Deus. Né? Esse é o nível maior da fé, onde a gente nem reage.
quanto às coisas, a gente deixa tudo na mão de Deus, realmente. E aí, aqueles que atacam os servos de Deus, não é? Aqueles que estudam a Torá, eles carreguem, então, as suas defesas contra o Eterno. Você mantém, mas você também não deseja que o outro vá se dar mal, você apenas deixa na mão da justiça divina. Então, o que ele está falando aqui? Ó, vocês que não sabem usar a espada, não é ramar, porque o nome da espada era os 248 mandamentos que são positivos. Se eles são positivos, é aquilo que você deve fazer e é referência às leis de amor, porque são 613 leis e de amar a Deus, de amar o seu próximo, e o resto são tudo explicações profundas de como você vai amar o seu próximo, de como você vai colocar o seu próximo. O próximo é aquele que está estudando a Kabbalah, é aquele que está se ligando aos mundos espirituais. Ainda que aqueles que ainda não se ligaram, você também tem que cuidar de todos. Mas o próximo realmente é o grupo que vai se evoluir, porque quando você se agarra no grupo, tudo fica mais fácil. A espiritualidade, você se junta com seu irmão, você está agarrado ali espiritualmente, vocês estão formando uma amizade, um amor que vai influenciar os céus. E aí o que acontece? Você não está sozinho. Então, por isso é que fala que quando uma pessoa em Israel peca, eles pecam. Mas qual é o pecado? O desejo de receber para si mesmo. Em todas as instâncias, a gente tem isso configurado dentro da gente de uma forma muito bruta e como uma rocha que tem que ser trabalhada justamente de um local onde nós não podemos fazer. Esse conceito ele vem do alto, quando nós avançamos, né, com Men, ou seja, Maim, Nekuvim, águas femininas. Até hoje o rapaz falava da nome Mara, que na Torá são águas amargas, não tem nada a ver com a exemplificação do nome de um ser humano, até porque as letras estão em hebraico, mas tem a ver com essa questão realmente das águas amargas, quando a pessoa começa a ter um monte de problemas ao estudar a Torá. Ela não está entendendo que o que está gerando isso nela, na verdade, não são forças que são atraídas a ela por atos dos outros, mas simplesmente são atos que ela mesma são atos internos, né? São forças internas, são essas forças que foram criadas e que ela não espelha de uma forma correta. Então, ela não se torna em doação. Se o Eterno é doação, ela vai agir com o Eterno com o Olishimá. Pode ser que uma pessoa que está em Olishimá pareça que tudo está corretamente, que tudo está... né? Ela tem tudo, ela tem um emprego, ela tem uma família, ela está tudo... Para ela age dentro desses conceitos, mas quando a pessoa ela vai entrar para criar uma tela de não recepção, aí talvez os problemas vão acontecer, porque agora ela compreendeu que a Kabbalah e a Torá ela vai, né, trazer um bloqueio contra esses desejos. E lógico que os desejos que são alimentados por essas forças contrárias à Torá vão persistir. E além do que, quanto mais ela avança no mundo espiritual, mais desejos de recepção ela vai ter. Agora, como ela vai trabalhar esses desejos de recepção, entendendo que também não é para ela deixar de receber, senão ela morre de inanição, ela não cumpre os sonhos que ela tem nesse mundo, mas que ela deve usar tudo que chegar à mão dela para o bem do seu próximo. Ou seja, a todo momento ela está disposta a amar o próximo e fazer tudo que o seu próximo deseja dentro das regras de amor e de divindade, né? Fazer tudo que o outro deseja quando a questão é negativa, não é isso. Então, quer dizer, o Eterno, o que está sendo falado aqui é que eles não sabem ainda usar essas armas. Eles não sabem ainda manusear essas armas. E muitas vezes, quando a Torá ela fala de espada,
ela fala do nome do Eterno, porque a espada ela é formada, não é, pelo nome do Eterno. Por exemplo, a letra Yud, ela vai ser a empunhadura da espada. Então, ela vai ser o cabo da nossa espada e é onde a gente segura, não é? Para a gente poder segurar a espada. Logo, eu tenho que ter o corpo da espada. O corpo da espada é a letra Vav. Então, veja, eu já tenho duas letras do nome do Eterno, e agora eu tenho a letra Vav. Então, eu preciso agora que a minha espada, olha, já tem lá o corpo, né? Já tem a empunhadura, né? E agora eu preciso que essa espada ela tenha duas lâminas, que são, na verdade, pura amor e pura doação, que é as duas letras reis. Principalmente quando a letra Re ela está ligada aos mundos superiores. Então, eu vou fundir aqui, ó, e aí eu tenho uma espada que a Torá tanto fala, que é o Eterno com seu amor, não é? O Avav que faz a ligação, e a Torá vai ser a minha espada. Essa espada não é usada para ferir ninguém, porque eu já sei que, na verdade, tudo isso, não é? É para me fazer o bem para o meu próximo. Não posso usar isso para fazer o mal. Ó. Eu tenho que... Aqui eu tenho a minha espada, tá vendo? Como é que ela é formada. E é isso aí. Não deu para fazer melhor, mas deu para entender, né? Então, veja, a espada é essa. Então, aqui eu tenho os mundos superiores, Yud pega Keter, Rorimar, né? Gálgata e Enai. Logo, ela tem que passar para Binah, que é o ouvido, que é a letra Re, que vai estar lá em cima, passa por Vav até chegar a mim. Ou seja, tudo que vai acontecer está na mão do Eterno. Não depende nada de mim. A única proposta que eu tenho que fazer para mim é combinar comigo mesmo que tudo bem, eu aceito. Que ele mandar, seja de castigo ou de benefício, eu aceito que é para o meu bem. Ainda que eu não vá entender isso. Talvez nem nesse mundo, mas é uma fé, não é, que só pode ser construída por ele através de muito estudo da Torá. Então, veja, essa espada que o menino está mandando a gente usar aqui é a espada que não é uma espada que corta, mas é uma espada de amor. Uma espada que você usa, que são usadas pelos nossos sábios. Se você botar vídeos aí de tzadikim, aí tem um grupo de tzadikim, você vê um rato correndo, eles correm para um lado, correm para o outro, mas eles não matam o bicho. Eles não querem ferir nada que é a criação de Deus. Então, se eles ajudam o inseto, ajudam as plantas, ajudam os animais, alguns são até vegetarianos. Então, eles comem o necessário, eles não agridem a terra. Então, eles estão num nível, né, muito alto de não querer ferir nada e nem ninguém, não gritam com ninguém, não brigam com ninguém, não falam mal de ninguém, não é? Não são dentro desse aspecto. Não é aqueles judeus que ficam brigando lá em Israel, ali já é outra coisa. Ali já é religião, já é política, esses outros judeus não. Eles vão viver essa realidade. Então, vamos ver aqui, né? O que ele falou aqui? Volte para... Então, se lembrou da lança, até que eu tirei, né, de seu ombro e coloquei na sua mão. Agora, lembre-se que a lança está, os 248 mandamentos, está em sua mão. Volte para onde estava. O Rabi Eleazar, e por que eles falaram isso? Em referência à primeira aula que a gente fez dos planetas. Se você não chega nesse nível, então você não controla o Masal. Você controla não, o Eterno não controla o seu Masal. E aí você já sabe o que acontece. Né? Muitas confusões. Rabi Eleazar, então, resumiu. Estávamos falando da bênção. Qual é o significado de saúde? A extração das bênçãos do local de onde vêm todas as bênçãos, até que tornem bênção pela abundância do que é extraído. Da abundância da água, daquela bênção, eles
enxameiam diretamente com peixes de todas as espécies. Os anjos que residem nas moradas celestiais simplesmente dizem, bendizem Hashem. Mas aquele que reside abaixo diz, bendize o Senhor, bendize Adonai, porque precisamos trazer o et, não é? Ou seja, a Shekhinah. O et é aquele Aleph e aquele Tav que a gente viu na primeira construção lá do Bereshit. Então, esse ponto tem que ser trazido. E esse ponto ele só é trazido até nós através da letra hebraica, através dos entendimentos do estudo do Zohar, e como a gente vai pontuar, não só mentalmente, mas também dentro dos nossos atos muito mais espirituais em relação a amar o outro como a si mesmo, do que o ato físico em si da questão religiosa. A questão é muito mais interna, a construção é muito mais interna. Então, toda vez que eu vou buscar no mundo espiritual uma solução para questões na minha vida, então eu estou indo por um fator egoísta. Quando eu vou, então, buscar, vamos lá, solução para o grupo, para as almas que estão envolvidas, eu vou me preocupar com as pessoas espiritualmente também, então eu estou vindo cheio de luz e cheio de bondade. Eu estou vindo na mesma essência e estou indo na mesma essência que o Eterno é. E aí, quer dizer, eu, através disso, não com uma intenção disso, do interesse, mas esse amor tem que ser verdadeiro, então eu começo a me desenvolver e a me ligar dentro dessa alma, desse nível de alma superior, e vou, então, ainda que o interesse não é esse, mas de amar e de servir, criando uma vida e me ligando a essa alma superior, que a gente conhece como Urua, e também como Neshama, e que são dois níveis que tem que ser alcançado e que realmente demora-se e depende de muita busca, de muita seriedade. E continua aqui. Então, como ele diz aqui, entramos na presença do rei, e já que trazemos este et sobre nós, temos no mesmo tempo que fazer orações e louvores, e é proibido saudar um homem até que ele tenha feito suas orações. E se ele o fizer, né, obter um lugar alto, e o anjo, fazer um anjo, eu acredito, de si mesmo, em vez deste et, o menino diz, verdadeiramente vejo que suas armas são boas. Estejam atentos a eles e não esqueça certamente o poder de um guerreiro. Está em sua lança, espada. Mas qual é o significado de poderoso? Em força que guarda a sua palavra, ouvindo a voz da sua palavra. Disse o Rabi Eliezer, já expliquei. Um menino disse que vejo que seu braço enfraqueceu. Agora não é hora de voltar, mas sim de catapultar uma pedra após a outra. Ou seja, uma questão de ataque, né? Ele então citou, né, o versículo: Eu sou negra e formosa, ó filho de Jerusalém. Isso significa, né, Cântico dos Cânticos 1:5, isso significa que quando um está muito apaixonado por seu amado, ele não tende a nada, exceto se um ponto for deixado dela, e ela é escondida de todos os seus anfitriões em acampamento. Então ele diz, eu sou negra como a letra Yud, na qual não há espaço em branco, e não tenho espaço para protegê-lo sobre as minhas asas. Por aquele, não olhe para mim, porque você não pode me ver de jeito nenhum. Então, os poderosos, né, conjuntos de guerreiros, fazem, né, o que os poderosos grupos de guerreiros fazem. Então, ela ruge como leões, até que a sua voz seja ouvida pelo amado acima, e ele saiba que seu amado está doente de amor, de modo que nada pode ser feito. Vamos lá. Aqui a gente tem uma construção, a gente lê assim, fica tudo muito estranho. Então, a arma são os meses hebraicos e as festas judaicas, e toda vez que a divindade vai chegar. O Yud está falando do mês de Elul. Por isso que, dentro dessa construção, depois mais tarde eu falo para vocês, mas vamos falar só para a gente entender mais ou menos o nosso texto aqui.
Existe uma parte no Taná, aqui, a gente tem uma construção muito bonita, não é? Do mês, do que está sendo falado ali, que o Yud, né, era mulher negra. Não tem outras configurações, tá vendo? Que vai estar ligada a Hashirim 6.3. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Ani, Ledodi, Vedodi, Li. Quando você pega aqui e separa as letras, olha, você tem um Aleph, um Lamed, um Vav e outro Lamed. Que está falando, então, que é o mês de Elu, tá vendo? O mês de Elu, ele tem uma gematria de 67, 6 mais 7, 13. Ou seja, é o momento que o Eterno sai no campo, o Criador sai e ele vem olhar toda a festa que você fez, tudo que você se empenhou na Torá, então está aqui. Por isso que é o mês de Elu. Então, veja. Além disso, aqui vão ter 4 Yud, tá vendo? 4 letras Yud, que é aquela que está sendo falada. Por que tem 4 letras Yud? Porque 4 letras Yud são 4 vezes 10, que vão dar os 40 dias que a gente vai estudar futuramente sobre um mikvê, que é um mikvê de tempo, né? Então, a gente vai ter aqui, né, as letras de cada palavra formam, né, para o segredo do Taná. Os 4 Yudim aponta por os 40 dias de mikvê espiritual, que começa logo após o Yom Kippur. E a gente vai estudar sobre isso, a gente só está dando uma olhada no que está sendo falado lá. E começa logo após o Yom Kippur e segue em 30 dias. É um período de techuvá, reflexão. Nesse período são dos 400 terrilim. Então, nesses 40 dias, né, se você se propor a isso, você vai fazer ler 400 terrilins sobre Zerav Atalá, que é o sêmen, principalmente, de ensinar a Torá sem saber. Ou seja, então você tem que saber, você tem que usar a sua boca para falar a verdade da Torá. Aqui ele fala isso, né? Eu sou do meu amado é meu. Quando você chega no capítulo 6 de Shir HaShirim, ele já vai mudar de ideia, né? Vamos ver se a gente... Lá eu vou citar, porque eu sei que eu não vou conseguir achar, não vou lembrar onde está agora mesmo. A gente vai ficar naquela questão e depois a gente vai ver isso com mais calma, como eu falei para vocês. Então aqui a gente tem os 40 dias da leitura do Salmo, não precisa se preocupar em guardar isso agora, que a gente vai falar sobre isso. Mas, quando ele fala aqui que ele é do amado dele, né? Eu sou... como é que ele diz aqui? Ó? Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Né? Na verdade, aqui ele está fechando no 6.3. Lá no princípio, ele fala: o meu amado é meu e eu sou do meu amado. Então, é uma alusão que ele, no começo do livro, ele fala: olha, o meu amado é meu e eu sou do meu amado. Como se ele tivesse pré-estabelecido que isso seria assim. Então, quando ele chega lá já naquele nível de espiritualidade, ele codifica esses 40 dias de terrilim, que são lidos 400 terrilins, 10 terrilins por dia, então ele já chega no nível espiritual mais avançado, e ele começa a entender que é o Eterno que manda em tudo. Então ele fala: olha, eu sou do meu amado, e o meu amado é meu, né? Então, muda a história. Lá ele fala: o meu amado é meu e eu sou do meu amado. Então, eu não sei se eu me fiz entender, mas é isso. Né? Então, existe essa questão, existe também uma medida aqui de ceias, de mikvê, porque o mikvê, segundo a Cabala, não tem nada a ver com você se banhar no rio, ir para um local, e etc., até porque toda a terra está em Nidá. Né? Essa terra que está em Nidá é a terra que nós moramos e toda ela está poluída, só não sente... eu acho que está desantenado com o mundo espiritual. Então, o mundo hoje ele tem um peso muito grande e o mikvê que tem que ser feito é espiritual. São as rezas, ler terrilim, ler com a intenção certa, aprender todos esses conceitos que estão sendo ensinados, porque esses conceitos não são aquelas rezas que são faladas por aí, vão fazer uma campanha disso, campanha daquilo, pega uma parte traduzida, um monte de não sei quem, vamos para o Monte Sinai, são sexta-feira 13 do Monte Sinai, não sei, mas aquela doideira toda que a gente vê por aí.
Não, aqui são pré-estabelecimentos de homens que estavam ligados ao Eterno e que eles mantiveram essas formas, porque eles sabiam que nesses períodos existia algo muito especial.